Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre os heróis do Novo Testamento. E nos últimos estudos, nós estudamos sobre Paulo, o missionário de Cristo. E hoje, então, nós falaremos sobre Felipe, o evangelista. No livro do Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós encontraremos os registros sobre Felipe o evangelista. Os registros não são muitos, mas eles são suficientes para nós entendermos o esforço e a coragem desse evangelista em levar a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 5 em diante, e daremos início ao estudo de hoje sobre mais esse herói do Novo Testamento. E a Santa Palavra fala assim: Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando o seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxime-se desse carro e acompanhe-o. Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicasse? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Glória a Deus. Bem, primeiro nós temos que definir quem é Felipe, o evangelista. Existe uma certa confusão entre dois cristãos envolvidos no ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos o Felipe, o apóstolo, e o Felipe, o evangelista. Mas, observando as Escrituras, em Atos dos Apóstolos, nós veremos que Lucas, ele escreve fazendo uma distinção entre esses dois cristãos. Após a morte do diácono Estevão, Lucas, ele narra nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1, que houve uma grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém. E a palavra, ela fala assim: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Já no versículo 4, nós temos uma informação que os que haviam sido dispersos, eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. E logo em seguida, no versículo 5, nós podemos ver que Felipe estava indo para Samaria. E aqui que está a distinção que Lucas faz ao afirmar que, exceto os apóstolos, todos foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. E nessa dispersão estava o Felipe, que obviamente não é o Felipe apóstolo, já que a palavra fala que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Muito bem. Então, nós já definimos
qual o herói do Novo Testamento que nós iremos estudar agora. O nome Felipe vem do grego, que quer dizer Felipos. E a palavra Felipos simplesmente significa amante de cavalos. Então, voltando para a palavra, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, no versículo 2 e 6, Felipe faria a parte social da igreja. Ele seria um diácono. E Felipe era um homem de boa reputação, sábio, ele era repleto do Espírito Santo. Vejamos a palavra, capítulo 6, versículo 2 ao 6. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, procérito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Glória a Deus. Também nós podemos ver nesses versículos que, além dos apóstolos, surge agora um outro Felipe. É um dos 7 escolhidos como diácono da igreja de Jerusalém. Então, devido a essa perseguição contra a igreja, deliberada por Paulo, por Saulo, e após a morte então do diácono Estevão, Felipe estava então entre esses cristãos que se dispersaram. Fugiu então de Jerusalém para a região da Judéia e de Samaria. Já em Samaria, Felipe então se destaca na evangelização. E durante as suas pregações, a palavra fala que muitos milagres ocorreram, demônios foram expulsos, e isso está registrado em Atos 8, 7, que já lemos. Muito bem. Então, logo em frente, no versículo 8, fala que houve grande alegria naquela cidade, ou seja, em Samaria. E Samaria teve conversão. E os convertidos também foram batizados. Lá em Atos 8:12, a palavra fala: quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Quando a notícia sobre o trabalho de Felipe chega até os apóstolos em Jerusalém, então os apóstolos enviaram para lá Pedro e João. Isso está registrado em Atos 8:14. Mas anteriormente, a chegada de Felipe em Samaria não foi fácil. Nós podemos ver os registros em Atos 8, 9 ao 13. Que Samaria estava sobre uma forte influência de um mágico chamado Simão. Simão, ele vinha enganando aquele povo e alegava-se ser assim, uma pessoa muito importante. As pessoas foram tão iludidas que chegaram até dizer que era poder de Deus. É que o engano já havia fincado raízes naquele local. Era coisa já antiga. Mas Felipe, ele chegou proclamando o evangelho e não dando importância ao que Simão falava, as suas mentiras. Felipe foi tão empenhado que teve mais crédito do que o próprio mágico. Inclusive, a palavra fala que até o próprio Simão, ele desistiu de sua magia, né? Ele abandonou todas as suas fraudes e acabou abraçando a fé e também foi batizado. E mais em frente, em Atos dos Apóstolos 8,
26 ao 40, Felipe, ele segue as ordens de um anjo para ele poder ir na direção do sul, para a estrada que desce de Jerusalém até Gaza. E ali, então, Felipe encontra um eunuco, um etíope, a quem ele orienta acerca da fé em Jesus. E Felipe, então, anunciando o evangelho de Cristo, ele explica para o eunuco uma passagem do livro do profeta Isaías. E a palavra fala que após batizar o eunuco, o Espírito Santo arrebatou repentinamente Felipe, de modo que o eunuco já não podia ver mais. E Felipe, então, foi arrebatado pelo Espírito até um local chamado Azoto, onde continuou evangelizando. E ele, a partir dali, começa a evangelizar até chegar em Cesareia. Bem, nessa passagem bíblica, do capítulo 8, versículo 27 ao 29, Felipe, ele tinha encontrado aquele eunuco. O homem que Felipe encontrou era alguém de destaque na política etíope. Ele era um superintendente de todo o tesouro da rainha etíope, um alto oficial da rainha. O eunuco, então, ele viera até Jerusalém para adorar. Ele tinha um certo interesse na palavra de Deus. Ele estava lendo até mesmo em cima de uma carroça, apesar que aquela carroça estava balançando. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, 29, o Espírito Santo fala para Felipe: aproxima-te da carroça. Então, nós podemos observar que o eunuco era um homem de capacidade, era um alto oficial da rainha, mas ele não conseguia entender a palavra de Deus, ele não conseguia entender a Escritura, precisando que alguém o explicasse. Por isso, hoje em dia, tem muitas pessoas que não entendem ainda a palavra de Deus, por mais conhecimento que tenha, mas o Espírito Santo não trabalha nelas. Então precisa de alguém como você para poder explicar essa palavra. Então eu incentivo aos irmãos a cada vez mais a pregarem a palavra de Deus, se dedicarem a explicarem às outras pessoas. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Então Felipe, ele anunciava Jesus para aquele eunuco, e o eunuco então pede para ser batizado. Veja como é poderosa a sua palavra, a palavra de Felipe, e a tua também pode ser, a qualquer momento, aonde você estiver. E a palavra fala em Atos 8:39, que o eunuco, ele prosseguiu a viagem cheio de júbilo, cheio do Espírito Santo. E já Felipe foi arrebatado pelo Espírito até Azoto. Então ali ele continua evangelizando até chegar em Cesareia, conforme fala em Atos 8:40. Bem, temos uma passagem muito interessante em Atos 21:8, mostrando que Saulo, o Paulo, agora já convertido, ele se hospeda na casa de Felipe em Cesareia. Lucas fala assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Glória a Deus. Outro ponto que o versículo nos mostra é que Felipe, o evangelista, é um dos 7 e não um dos 12 apóstolos. Ou seja, ele é um dos 7 diáconos. Então, isso mostra que Felipe foi evangelizando até Cesareia e provavelmente fixou residência naquele local, onde mais tarde o apóstolo Paulo e Lucas se hospedaram na casa dele. O certo é que Felipe estava morando em Cesareia e Felipe era casado. No versículo 9 do capítulo 21 de Atos, fala que Felipe tinha 4 filhas donzelas e que profetizavam. Glória a Deus. A palavra é surpreendente. Amados irmãos, já estamos chegando no final de mais um estudo sobre os heróis do Novo Testamento. E nós temos poucos relatos bíblicos sobre este herói. Mas nós podemos ver nitidamente o quanto Felipe trabalhou em prol da pregação do Evangelho. Felipe, ele foi
a única pessoa chamada de evangelista em toda a Bíblia. E o registro está lá em Atos 21:8. Glória a Deus. Amados irmãos, quero agradecer mais uma vez a todos por terem participado juntamente desse estudo comigo. Eu quero orar por você, que Deus esteja protegendo você, a sua família, dando sabedoria e inteligência a você, para que você possa entender a Santa Palavra. Pai Santo maravilhoso, neste momento eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais esse momento de estudo. Pai, obrigado por levar a Santa Palavra. Visita neste momento, Senhor Deus, a todos os irmãos, aos caros ouvintes que estão escutando a Tua Santa Palavra. Pai, toque no coração deles para a sua verdadeira conversão. Pai, que essa palavra seja profunda no seu coração. Que eles possam, Senhor Deus, onde estiverem, ter saúde, sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento, para que possam vivenciar dentro da Tua Santa Palavra. Abençoe a cada um, entrega a cada um as vidas deles nas suas mãos para os devidos cuidados. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.